Amigos da JP TV, hoje o programa Sons e Letras trará a vocês um pouco da vida e da obra do professor de literatura e escritor e mais um monte de outras coisas, Jefferson Giacomelli. E aí, Jeff? E aí, tudo bom, Flávio? Tudo bem? Tudo bom? É um prazer muito grande, uma responsabilidade enorme. Vamos ver, né, Flávio, o que a gente consegue discutir, passar aí para o teu público, né? Esse teu público cativo aí, muito inteligente. Não, eu lembro que a gente se conheceu lá por 78, se eu não me engano. Por aí. Né? Em função da música, Isso. Aquela coisa toda. E já ensaiávamos assim, já flertávamos um pouquinho com a poesia, né? Tu já tinha essa coisa assim na veia mesmo, aquilo brotou assim Já. numa hora? Isso aí é uma coisa interessante, assim, porque desde a época da escola, desde que eu era secundarista, assim, na escola São João, que os professores de literatura sempre diziam assim que eu escrevia bem e tal, e vou ser modesto aqui, né? O guri leva jeito. O guri leva jeito e tal. E eu fui assim me especializando, né? Eu tenho uma propensão assim à leitura, sou um leitor contumaz, assim, leio 2, 3 livros por mês. Tenho uma biblioteca interessante, gosto de leitura, né? E isso tudo acabou forjando uma pessoa que também gosta de escrever. E eu escrevo bastante, eu produzo bastante, assim, porque além dos livros, eu também escrevo em outros segmentos, assim. Sim, tu tivesse um espaço no jornal também como cronista. Sim, por 4 anos escrevi uma coluna semanal, também participo de textos para Unicinos, volta e meia, porque eu lecionei lá durante muito tempo, daí fiz uma amizade boa com o corpo assim de professores que até hoje me aconselham assim, e até hoje eu submeto meus textos a eles, velhinhos assim, mas pessoas da vanguarda literária assim. E eu acabei entrando nesse meio e fui adotado por eles. E eles gostaram, assim, viram que eu tinha uma veia poética e foi muito interessante isso aí. Então, eu escrevo para uma revista Palavra Comovida, né? E entre outras coisas, assim, né, que a gente faz a miúde, né? Tá certo. Esse aqui, então, foi o primeiro livro, o 2. Oficial, sim, né? Sim e não, né? Oficial, né? Sabemos que... Isso aí é interessante, né, Flávio? Porque na medida em que eu der o meu depoimento, assim, daqui um pouco a gente vai estar até resgatando uma parcela importante da nossa história literária aqui de Montenegro. Quando a gente se conheceu ali, início da década de 80, nós éramos uns jovens, assim, uns gurizões super motivados, né? E não tínhamos uma escrita boa nem nada, mas tínhamos muita vontade. Então, entre a música, escrever alguns jornais, entre uns grupos de teatro que haviam na época, a gente começou a produzir alguma coisa mais profissional. Não de qualidade, mas começamos assim, termos uma certa religiosidade, vamos dizer assim, para escrever e lançar livros e lançar peças e fazer shows. E início da década de 80 era um tempo muito estranho aqui em Montenegro, né? Não sei se tu recorda, assim. Sim, claro. Tempo cascudo, cinzento, mas ao fechado. mesmo tempo foi um tempo bom, porque nos fez trabalhar bastante, né? A dificuldade forja o metal, né? Então, mas era difícil, Flávio, porque para te lançar um livro nós não tínhamos editora, para te publicar um jornal não se tinha muito espaço.
Então, o que nós temos antes do livro 2, que é 2000, é toda uma década de 90 dedicada à música e toda uma década de 80 nos preparando e criando movimentos culturais para que a gente pudesse desaguar depois com uma certa maturidade e um texto mais elaborado. Sim, claro. Então, esse livro é importante porque ele acaba sendo um marco, um degrau inicial para que a gente pudesse depois avançar. Esse livro 2, ele tem umas particularidades, que a capa é da artista plástica Luigi Schwambach. Ganhou um prêmio na URGS. O nome dessa pintura, isso era uma pintura dela que ela nos emprestou e acabou fazendo muito sucesso. O nome dessa pintura é Chifópagos. São aquelas pessoas que nascem unidas pelo tórax e que no olhar poético acabou fazendo com que eu e o Paulo Rodrigues tivéssemos a ideia de fazer um livro onde tu lendo neste sentido é um autor e tu virando no outro sentido é o outro autor. Foi uma ideia até copiada por parceiros de Porto Alegre. Foi uma boa ideia. Um livrinho editado na antiga gráfica Gehlen. Uma coisa muito sentimental, assim. Bom, temos que nos lembrar também do rascunho, né? Ó, noites e noites em claro, né? Aí, é isso que eu estava te dizendo, né? Aquela década ali de 90 e 80, nós estávamos forjando, né, o nosso material, lançando livros, jornais. Nós temos aquele livro Fragmentos de Outras Cabeças. Sim. E num universo clandestino, que eu lancei em parceria com o Pedro Stil, que foram assim ameaças, né? Foram o início de tudo. Em um tempo de xerox, de mimeógrafo, né? Livro feito a mimeógrafa a óleo. Pensa bem, cara. Com a grande ajuda do professor Elias Parcianello, para quem eu mando um beijo. E de lá para cá, Jefão, eu vejo assim que tu tens um lado que tu escreves para adulto, mas tu fosse mais pro lado infanto-juvenil, assim, foi. Né? Isso aí também foi uma história interessante. Até te especializaste, tu falaste na Unicinos, tu deste aula lá durante uns 7 anos. 7 anos, mais ou menos. Fiz toda a minha formação acadêmica, minha pós-graduação na universidade também, na Unicinos. Enquanto fui aluno, assim, eu era um ativista, né, Flávio? Assim, era do diretório, né? Daí lia o Cojornal escondido, lia o Capital, aquelas coisas, mas foi muito importante para mim. Aí, depois de um tempo, quando eu fui fazer a pós-graduação, a linha de pesquisa que eu escolhi foi literatura infantil. Das que tinham à disposição e levando em consideração todo o meu perfil, eu digo, não, vou experimentar assim para ver do que trata isso. E rapaz, foi uma paulada, como se diz, né? Eu era o único homem e mais umas 40 mulheres. Porque antigamente, assim, trabalho com criança, né? Normalmente era mais para mulher e tal. Então, eu me dei muito bem né, em todos os aspectos, né? E ao final da pós-graduação, a minha tese foi escolhida como a melhor e eles me convidaram para eu lecionar, então, na universidade. Foi ali que começou tudo, né? E eu gostei muito, sabe, Flávio? Não é fácil a gente escrever para criança.
É, eu sei. Não é fácil. Mas me diz uma coisa, uma curiosidade, assim, o fato de tu teres 2 filhos influenciou, assim, bastante nessa escolha, digamos assim? Influenciou bastante. Eu aprendi muito com eles e eles serviram de material para mim. Eu tenho um CD de música infantil que eu até dedico uma música para minha filha Paula e uma música para o meu filho Gabriel. Então eles participam sempre, né? Mesmo como material e agora já veteranos como críticos literários. Não, é sempre bom, né, cara? Porque é um termômetro, né? É interessante. Tu levar isso para eles ali pequenininhos, e aí, quem tu achou e tal. E é outra coisa também que eu fui professor há muitos anos, né? Fui 25 anos professor, sempre trabalhando assim com crianças, com jovens e também essas idas que eu vou às escolas, uma palestrinha, uma oficina de poesia, sempre tendo eles assim como interlocutores. Então, para mim é ótimo, né? Um material bom, né, para depois tu jogar isso nos livros também, né? É isso aí. Com certeza. E depois desse... E esse aqui, Na Luta Disfarçado de Poeta, foi o segundo... Para adultos, né? Este livro aqui, ele é interessante porque ele marca uma fase, assim, bem pontual da minha vida, de rebeldia, né? Sim, pois é. Na Luta Disfarçado de Poeta, é uma época, assim, onde eu achava que tinha muita coisa errada e através da escrita eu poderia mudar alguma coisa, assim, dar uma colaboração, né? A colaboração sempre é necessária, né, Gifão? É bom. Quer dizer, mudar, a gente sabe que depende de cada indivíduo, né? Mas o toque é fundamental, né? Posso ler um pedacinho com certeza, aqui, Flávio? Faz as honras, né? Parece simples e fácil, mas não é. Hoje, só hoje, não vás trabalhar. Acorda com teu filho e vai ver o nascer do sol. E depois toma o café da manhã com ele. Deixa o problema do carro, não ligues para a louça na pia. Hoje, somente hoje, pega na mão do teu filho e nota como ele está crescendo. Pergunta para ele onde está doendo, o que houve, por que está tão quieto. Hoje, só hoje, não penses no dinheiro, no aluguel. Senta junto ao teu filho e ouve o que ele tem para te dizer. Põe remédio no ferimento do seu joelho. Lê o bilhete que escreveu. Vê as fotos de vocês juntos. Hoje, só hoje, entra no quarto dele e vá brincar. Mexe nos seus brinquedos, folheia os seus cadernos. Não consultes o e-mail, não leias o jornal, desliga a TV e o telefone. Hoje, só hoje, senta com teu filho no cordão da calçada, ensina-lhe o nome dos passarinhos, explica-lhe a origem dos temporais, dos ventos, dos raios, como as cegonhas trazem os bebês, e à noite conta uma história para ele. Deita-te ao lado dele e canta uma canção de ninar. Elogia-o, abraça-o, só hoje. Parece simples e fácil, mas não é. E com certeza não é, né? E essa vida atribulada de hoje em dia provoca justamente o contrário, né? Haja tempo, né? E aí chega o fim de semana, ao invés de tu fazer esse tipo de coisa, tu diz, pá, hoje eu quero descansar, sei lá, não me enche o saco e tal, esse tipo de coisa, né? Tu tá fatigado no fim de semana, né? Mas não é só o fim de semana, é o tempo todo, né? O tempo todo, claro. Essa vida agitada aí promove esse tipo de desencontro, né? É incrível, cara. Mas eu achei fantástico, Jafão, esse livro aqui, ó, A Árvore. Cara, tu tivesse uma ideia simples, profunda, impressionante. Achei assim fantástico esse teu livro. Eu venho, Flávio, daí então mesclando assim
ora lança um livro infantil ou infanto-juvenil, ora lança um livro de poesia adulta, né? Este livro aqui, inclusive, é o último que eu lancei. E ele tem uma série de coisas, assim, para trabalho com criança, né? Ecologicamente falando sobre este livro. É uma história de como uma árvore vira um palito de dente na nossa casa. Muito bom. E tem uma oração à árvore também, que é uma história interessante, e que eu fui na internet e fui pesquisar se havia alguma oração, alguma reza assim, dedicada à árvore, e não encontrei nenhuma. Até para piolho, assim, até para pulga, não que isso não tenha valor, mas eu digo, eu não encontrei uma oração à árvore. Aí eu tive uma ideia e eu fiz uma oração à árvore. Não sei se é inédito, se não é e tal, mas eu fiz uma oração à árvore e nesse livro aqui o pessoal gostou bastante. É um poema ilustrado pelo Versa com esse viés ecológico dos madeireiros que desmatam, né? Do pessoal que só pensa no lucro, não pensa no futuro, né? E aqui, o livro ele tem um caça-palavras assim no final, que é também de caráter ecológico, que é uma questão a mais assim para as crianças. Tem algumas curiosidades, por exemplo, a árvore mais alta do mundo, a árvore mais velha do mundo e outras coisas assim. De fato, eu vendi bem esse livro, sabe? E nas escolas a gente fez um belo trabalho com ele. Ele foi lançado agora há pouco, né? Há pouco, 2012, esse aqui é o meu último livro, inclusive. E num momento assim de vital importância, né? Para o descaso que a gente está vendo assunto diariamente aí com relação à ecologia, né? Acho que é um assunto que está bem em moda e bem interessante para trabalhar com esse público, né? Que já vem fumando menos, né? Claro. Já vem bebendo menos, já vem com um certo entendimento sobre separação de lixo e tal. Então, quanto mais informações, né, ecológicas para eles, melhores. Né? Melhor. É isso aí. Este aqui, Flávio, ó, é um livro bacaninha, assim. Esse tu lançaste na Feira do Livro. Esse eu lancei 2008, na Feira do Livro em... aí tu foi por aí, me apertou. Né? Bom, mas foi na 47ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Foi uma honra muito grande, assim, um denodo muito especial. Participei de um programa do Rui Carlos Osterman, porque ele monta lá na praça, né, o programa dele, e recebi um elogio dele assim que foi inesquecível. Porque esse livro aqui ele fala sobre as coisas que existem no nosso mundo, coisas absurdas e coisas maravilhosas, né? Como que nós podemos um dia nos encantar com um nascer do sol, um céu azul, no outro dia uma guerra, uma fome, uma coisa assim. E trabalhar com a criança esse tipo de texto é interessante, porque ela tem muita noção disso. E o texto desse livro, ele termina assim: entre o céu e a terra, que é o título do livro, há o sem terra e, infelizmente, o sem céu. Então o Rui Carlos Osterman disse: olha, eu já tinha ouvido sem teto, sem terra, sem isso, sem aquilo, agora sem céu eu nunca tinha ouvido. E sabe, Flávio, quando eu vou nas escolas trabalhar, porque esse livro aqui é infantil, né? É para quem está se alfabetizando.
Ele tem pouca escrita e muita ilustração, mas ele é de um conceito filosófico, assim, claro. para trabalhar com a criança. E a criança entende. A criança te surpreende quando tu pergunta para ela, né? Das ilustrações aqui deste livro, a que as crianças mais gostam é essa aqui. E por incrível que pareça, é uma muito boa, assim, para a gente poder conversar. Entre o céu e a terra, há um cabrito que berra, porque ele está com fome, né? Então, a gente vai na sala de aula e começa a discutir com as crianças, assim, quem não tomou café antes de vir para a aula, quem não fez um lanche. Além disso, Flávio, esse livro aqui, ele trouxe uma outra coisa maravilhosa para mim, que foi uma escola de Porto Alegre, uma escola que forma professores para trabalhar filosofia nas séries iniciais. Não essa filosofia do segundo grau, sim, sociologia, quando o jovem já é maduro, já tem a sua bagagem intelectual completada. Não, essa escola é uma escola diferente. Ele prepara professores para, a partir assim do primeiro ano da primeira série, já discutir assuntos filosóficos, assim, que tenham pelo menos 2 pontos de vista. E eles gostaram muito do livro porque, embora ele não tenha texto quase, cada página ele encerra uma questão filosófica. Entre o céu e a terra, há quem acerta e quem erra. Então é muito interessante tu discutir com a criança essas noções aí. O que é acertar, o que é errar. Sabe-se lá se quando tu acha que tu está acertando, tu não está errando, né? É o modo é o ângulo, né, em que tu percebe a coisa. E essa ilustração aqui, Flávio, um dia eu tomei uma chinelada de um aluno no Colégio Delfina Dias Ferraz, que eu fui lá, mostrei para os jovens, assim, da 4ª série, e o jovenzinho me perguntou assim: "Bah, professor, mas eu nunca joguei videogame. Por que tu não botou uma bola, ou alguém fazendo um gol?" Daí eu digo: "Não, podia ser." Engasguei e tal. Me senti um elitista, assim. Mas se bem que esse aqui é um Atari, né? Não é um Super Nintendo, né? Aqui, Flávio, ó, só para encerrar, para seguir, nós temos A Guerra e a Paz, né? Uma criança num ambiente tranquilo, feliz, um cachorrinho. No outro, a guerra. Essa aqui que é a questão da fome, né? Que é muito bom de o filósofo trabalhar. Essa aqui também eu achei muito interessante, ó. Descolorida, fundo branco e não aparece o personagem, vamos dizer assim. Entre o céu e a terra há um braço que serra. No sentido assim de que tem alguém cortando árvore, tem alguém desmatando, e a criança, ela pune o adulto na medida em que o adulto não aparece na ilustração. O adulto está sendo punido pelo jovem, que eu acho que é a única maneira que uma criança pode punir um adulto, né? Então, isso aqui ficou muito bacana. E o desmatamento em si, né, que se dá, por exemplo, na Amazônia, quem é que sabe quem é que está desmatando, né? Também é um personagem oculto. Também, né? A coisa acontece, chaga, né? Mas tu não tem assim o personagem, é esse aqui, né? E é normal 2 rapazes jogarem... Aí eu pergunto para vocês, ó, é normal 2 rapazes jogando frescobol? Esse livro aqui, ele trata de bullying. Ele foi escrito, entre outras coisas, para se discutir nas escolas com as crianças a questão do bullying. Tem vários poemas aqui que remetem a isso, o título do livro remete, bullying de qualquer maneira. E Flávio, com esse livro aqui eu percorri as escolas do interior de Montenegro e foi incrível a repercussão que eu tive. Inclusive, numa escola, uma menina disse assim: "Professora, o senhor sabe que eu tive que... Por 1 mês eu não pude vir à aula
porque eu apanhava todos os dias de um grupo de meninas mais velha e quando nós vindo antes da escola, e eu, por medo e por humilhação, eu fiquei até que eu contei para os meus pais, e os meus pais vieram na escola. Então, isso acontece assim, aos borbotões, né? E não é nenhuma novidade, né? Não. Isso aí, na real, já no nosso tempo de criança, já existia o bullying com outro nome, não tinha esse nome, né? Sim. Mas já existia, com certeza. Sofremos também. Claro. E temos uma figurinha de um boto cor-de-rosa. Aqui na capa a gente tem assim mais ou menos a questão das cores do arco-íris, que é o símbolo dos GLS, né, e tal. Mas é isso aí, é o trabalho, né, Jeff? Sempre. E a inspiração vem sempre assim, Tu pesquisa alguma coisa ou ela, de repente, uma frase, alguma ideia, alguma coisa que alguém joga assim já te... É por aí. É por aí. Meu coração queima gasolina, né? Então eu tenho essa vivência assim, citadina, né? Então eu tenho um emprego, eu tenho uma família, eu vou no cinema, eu vou no teatro, eu leio jornal. Né? É daí, da sociedade mesmo, do entrechoque das pessoas é que eu busco o meu material assim, e a minha inspiração. E é o viveiro da coisa, né? É onde tu vai buscar o... Eu tento colocar na palavra, né, Flávio, na poesia, porque a poesia ela tem esse poder assim de deformar a palavra, deformar a intenção, e na medida em que tu lê e daqui um pouco tu acha estranho um termo ou tu acha bonito um termo, eu acho que aquilo ali funciona bem assim, né? E a poesia também tem um dom de transformar. Essa é bonito. A questão real que eu acredito, assim, que o cara quando joga alguma coisa, joga com essa função, né? De tentar uma transmutação. Lança uma semente, né? Ele sempre quer ver a transformação, né? Ele quer ver uma sociedade melhor, pessoas mais capacitadas, assim, intelectualmente, para enfrentar, né, as mazelas sociais, né? Arrumar um pouquinho essa casa, né? Botar as coisas mais em ordem, poder brincar com a criança e tal. Sentar com a tranquilo. criança. Né? Mas então tá, amigos, foi um grande prazer aí conversar com o nosso amigo Jefferson Giacomelli. E voltamos na próxima, sabe lá com quem?